noite, igreja. Paz seja com todos, amém. Glória a Deus. Quem está com o coração aberto para receber a palavra, amém. Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo no livro de 2 Crônicas, a partir do capítulo 20. 2 Crônicas 20, a partir do versículo 1. Nesse capítulo de Crônicas, nós contamos uma passagem da história do rei Josafá, que era o rei de Judá. No versículo 19, diz que o reino estava indo de vento em popa. Josafá levantou levitas, sacerdotes, presbíteros, pessoas para cuidar do reino, e ele deu instruções da parte de Deus para que Judá permanecesse em harmonia. E era isso que estava acontecendo. Tudo fluía, até que Josafá recebe a notícia de que um grande exército vinha contra aquela nação. E a primeira coisa que Josafá fez, está lá escrito no versículo 2. Perdão, igreja, no versículo 12. Eu vou ler o finalzinho, na metade. Porque em nós não há força para resistirmos a essa multidão que vem contra nós. Quando o rei Josafá ficou sabendo que o exército vinha ao encontro dele, ele teve medo e ele reconheceu que o exército dele era pequeno e que não iria dar conta de vencer aquela guerra. E mesmo com medo, Josafá fala no versículo 3, Josafá teve medo e buscou ao Senhor e apregoou um jejum. Igreja, sentir medo é normal. Todos nós sentimos medo. Medo de coisas pequenas, medo de coisas grandes, medo de coisas que não existem. Nós somos pessoas, indivíduos, seres que sentimos medo. O que nos faz diferentes é o que nós fazemos diante do medo. É para onde nós olhamos quando nós estamos com medo. Eu escrevi o que alguns tipos de pessoa fazem quando sente medo e eu queria ler para vocês. O insensato, ele ignora e ele despreza a gravidade do problema quando vem uma dificuldade sobre a vida dele. O murmurador e o egoísta, ele vai reclamar com Deus. O imaturo e o descrente senta e chora o choro do desespero. Agora, o sábio, ele liga um sinal de alerta. E ele faz como Josafá. Ele olha para o alto. E ele clama ao Senhor. Mesmo com medo, Josafá sabia quem estava no controle. Eu queria que você abrisse Jeremias 29, 11. Jeremias 29, 11. Diz assim: só eu conheço os planos que tenho para vocês, prosperidade e não de desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Josafá sabia quem era o Deus que ele servia. E eu, junto com vocês nessa noite, quero aprender com Josafá algumas coisas que ele fez para que essa guerra fosse vencida. Porque nesse texto que nós lemos, nós vimos que não era uma pequena guerra, não era qualquer guerra, era um gigantesco exército que estava cercando
Judá naquele momento. Eu queria que você agora abrisse a sua Bíblia em João 14:1. João 14:1. Não fiquem, e Jesus disse, não fiquem aflitos, creia em Deus e creia também em mim. O Josafá, ele teve a humildade de admitir que ele estava com medo, que ele não tinha forças e que ele dependia do Senhor. Ele foi humilde para reconhecer que naquele momento não dependia dele vencer aquela guerra. Ele foi humilde para reconhecer que ele, antes de tudo, precisava buscar ao Senhor. E foi isso que ele fez. Ele reconheceu quem era Deus. Nesse texto que nós acabamos de ler de Crônicas, no capítulo 6, no versículo 6 e 7, Josafá diz assim: e disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura, não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra diante do teu povo de Israel, e não adeste para sempre a prosperidade de Abraão, teu amigo? Josafá trouxe à memória dele quem era Deus. Ele trouxe à memória dele o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele trouxe à memória dele que Deus havia tirado o povo do Egito, da escravidão, que Deus havia abrido o Mar Vermelho, que Deus havia sustentado o povo no deserto, que Deus levou o povo para a terra prometida. Ele trouxe à memória dele quem é Deus. E ele sabia, ele tinha convicção que o Deus que ele serve pode todas as coisas, que nada é impossível para ele. Abra Jeremias 10, versículo 6. Jeremias 10, 6. Ó Senhor Deus, não há ninguém igual a ti. Tu és grande, o teu nome é poderoso. Josafá, ele reconhece nessa oração aqui que ele precisa de Deus. Que todo Judá, que toda aquela nação estava nas mãos do Senhor. Ele sabia que ele precisava reconhecer a grandiosidade de Deus. E eu sei, igreja, que muitas vezes nós passamos por lutas e nós agimos como essas pessoas que eu acabei de ler aqui: o insensato, o murmurador, o egoísta, o imaturo, o descrente. Muitas vezes a gente murmura, reclama, se questiona, senta, chora, ou às vezes não faz nada diante da situação. Mas o que eu quero lembrar para você nesta noite, que assim como Josafá fez, nós também, diante de uma dificuldade, precisamos voltar, trazer à nossa memória tudo que o Senhor já fez na nossa vida. Quem aqui já recebeu bênção? Quem aqui já recebeu livramento? Quem aqui já viu a mão do Senhor agindo? Todos nós. Assim como Josafá, se nós sentarmos, pegarmos um papel e formos anotar tudo que o Senhor já fez, nós vamos escrever várias páginas e ainda vai haver coisas que nós não vamos lembrar. Porque todos os dias o Senhor nos surpreende, todos os dias nós somos abençoados, todos os dias nós recebemos livramentos. É ou não é? E Josafá fez isso. Ele olhou o exército, com medo, olhou para cima e lembrou quem era o Deus que ele servia. O meu Deus
vai me livrar. O meu Deus vai me suprir. O meu Deus é capaz de reverter qualquer situação. Às vezes, a gente declarar isso, eu já fiz isso. Você dobrar os teus joelhos e declarar tudo o que Deus já fez na tua vida. Pai, o Senhor se lembra quando o Senhor fez isso. Deus, o Senhor se lembra quando o Senhor fez aquilo. Talvez isso não mude em nada Deus, mas muda em nós. Sabe por quê? Quando nós lembramos e relembramos os feitos do Senhor na nossa vida, a nossa fé aumenta. Porque há dentro de todos nós a ingratidão. E a gente se esquece muito rápido do que Deus fez. E quando a gente está passando por luta, e a gente para e começa a declarar quem é o nosso Deus, quando a gente reconhece tudo que Ele já fez, a nossa fé é automaticamente renovada. Foi isso que Josafá fez, e é isso que nós aprendemos com ele. Outra coisa, Josafá tinha intimidade e ele era sincero. No versículo 11, eu vou ler a partir do 10, diz assim: agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão pago, vindo lançar fora da tua possessão, que nos deste por herança. Josafá, nessa hora, lembra quem é esse povo aqui. Ele lembra Deus, se bem que Deus não precisa ser lembrado. Mas ele fala: Senhor, esse povo aqui foi aquele povo que o Senhor livrou quando Israel quis passar pelas terras dele. Esse povo aqui, Senhor. Olha o que eles estão fazendo. Olha a recompensa que eles estão nos dando por livrá-los lá atrás. E não é errado, igreja, a gente na verdade é o correto, sermos sinceros e íntimos com o Senhor. Abra Hebreus 10, 22. Portanto, cheguemos perto de Deus com um coração sincero, uma fé firme, com a consciência limpa das nossas culpas e com o corpo lavado com água pura. Seja sincero com o Senhor. Seja íntimo com o Senhor. Às vezes a gente quer fazer uma oração politicamente correta. E não é isso que Deus quer. Deus quer que você se abra, Deus quer que você se rasgue. Deus, eu estou passando por isso, mas eu acho que eu não mereço. Deus, eu estou passando por isso e olha fulano, que não te busca, que não te adora, vivendo e desfrutando daquilo que era para ser meu. Seja sincero. Mesmo que a tua sinceridade não seja a verdade, abra o teu coração ao Senhor. Ele sabe o que se passa aí dentro. Não adianta você querer esconder as coisas de Deus. Todo mundo lembra a ministração que eu fiz sobre encontrar esconderijo no Altíssimo? Quando a gente não consegue esconder nada do Senhor, Ele sabe o que se passa dentro do teu coração. Seja íntimo, seja sincero, reconheça teus erros, reconheça as suas falhas. Essa semana, eu conversei com uma pessoa que eu precisava de ajuda. E eu fui procurar essa pessoa. E na nossa conversa ela falou assim para mim: Simone, você precisa deixar Deus trabalhar na sua vida. Não adianta você querer fazer as coisas com a sua mão, com a sua força. Você está vendo que desde quando você está tentando, você não consegue.
Não é errado você olhar para o Senhor e falar: Deus, me ajuda nessa área. Eu sou falha nessa área. E eu saí de lá assim: Deus, eu sei de tudo isso. A pessoa, quando foi me aconselhar, falou para mim assim: você sabe de tudo isso que eu vou falar porque você é pastora. Eu sei de tudo isso, só que eu tenho uma dificuldade gigantesca nesta área da minha vida de falar: Senhor, toma que é teu. Porque eu acho que eu tenho força, eu acho que eu consigo, e eu acho que é um problema simples demais para mim dobrar os meus joelhos e falar: Deus, me ajuda. E quando eu voltei para casa, eu entrei no meu quarto, eu dobrei meu joelho e eu falei, eu fui no banheiro, mentira. Eu entrei no banheiro e eu falei: Senhor, me ajuda. Eu não consigo sozinha. Eu sei que para o Senhor isso não é nada, mas para mim tem me atrapalhado, tem me ferido, tem me machucado. Eu preciso de ajuda, porque todos esses anos eu tenho tentado sozinha e eu não consigo. E é isso que Josafá fez. Ele abriu o seu coração. Ele ficou indignado com a ação dos moabitas, com Moabe e Amon. Ele falou: Deus, esse povo está sendo ingrato. Esse povo não reconhece o que o Senhor fez por eles. E agora eles querem vir aqui nos atacar, nos matar, roubar nossas terras, ferir nossas mulheres, nossas crianças. Seja sincero com o Senhor, igreja. Mesmo que você se constranja com a sua sinceridade, como eu me constrangi, abra o teu coração para o Senhor. Deixa Ele cuidar de todas as áreas da tua vida. Não são só as áreas difíceis que nós temos que entregar ao Senhor. São todas. É a área financeira, é a área espiritual, é a área matrimonial, é a área de nós com nós mesmos. Eu não sei nem como fala isso. Sabe quando a gente não se entende? Eu não sei explicar isso. Será que é só eu que sinto isso? Meu Deus, fiquei preocupada agora. Mas sabe quando nós ficamos confusos com aquilo que nós pensamos a nosso respeito? Entregue ao Senhor. Seja íntimo dEle. Seja sincero com Ele. Pai, eu preciso da tua ajuda. É isso que Deus espera ouvir de nós. É isso que Deus quer, um coração sincero. Deus não quer palavras bonitas, igreja. Deus quer sinceridade. Deus não quer que você procure palavras difíceis no dicionário, nem que você esconda nada dEle. Ele quer a tua sinceridade. Amém? Outra coisa que Josafá fez, ele reconheceu quem ele era. No versículo 12. Eu vou ler da metade, que eu até já li. Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém, os nossos olhos estão em ti. Josafá reconheceu que ele tinha um exército pequeno, que ele tinha poucas armas, que aquele exército que estava vindo era gigante e que eles não iriam ganhar. Ele reconheceu as suas limitações, ele olhou para a situação e falou: sozinho nós não vamos conseguir. Quando a gente reconhece quem a gente é, reconhece as nossas limitações, nós deixamos Deus agir. Todo mundo já assistiu jogo de futebol. Não tem uma hora que o jogador cai, parece que foi um tombinho do nada. Ele levanta, sai mancando ou é substituído. E aí a gente fala: mas o cara não fez nada. Sabe por que ele faz isso? Porque ele está se preservando, para que algo pior não aconteça. Ele conhece as limitações dele. E nós temos que ser assim, reconhecer as nossas limitações. Josafá era um rei escolhido por Deus,
E ele admitiu: em nós não há força. Nós não vamos conseguir vencer esse exército. E quando nós fazemos isso, igreja, Deus trabalha ao nosso favor. Abre em 2 Coríntios 12, 9. 2 Coríntios. Meu Deus, está tão pequena essa letra. Deus amado. 12, 9. Mas ele respondeu: a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Reconheça a tua limitação diante do Senhor. Reconheça que o problema que tem batido a tua porta é grande demais para você lutar sozinho. Eu tenho certeza que quando você reconhecer, o Senhor vai abrir portas. E você vai ver com os teus olhos o agir de Deus. Deixa Deus trabalhar para que a glória seja dele, para que a honra seja dele, para que o louvor seja dele. Porque nós temos a mania besta de fazer as coisas e querer dar o crédito a nós mesmos. Eu passei na faculdade, nesse concurso, nessa prova, porque eu estudei tanto. Eu me dediquei tanto. Tudo bem, você se dedicou, você estudou. Mas se não fosse o Senhor, você não ia conseguir. Eu consegui essa vaga de emprego porque eu fiz tantos cursos. Eu sou tão capacitada, eu sou tão inteligente. Sim, você é. Mas se não for o Senhor, você não sai do lugar. Porque a glória tem que ser dele. Reconheça que você precisa dele. Quem você é, quem nós somos. Pessoas que necessitam do Senhor. Sem ele nós não chegamos em lugar nenhum. Sem ele nós não vemos as coisas como elas realmente são. Nós precisamos reconhecer que nós não somos nada e que o Senhor é tudo. Amém? Josafá também ouviu o que Deus tinha a dizer. No versículo 15. No versículo 13 e 14. No versículo 4. Fala que Judá se congregou para pedir socorro. Também todas as cidades de Judá veio para buscar ao Senhor. E aí lá no versículo 13 diz: todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres, os seus filhos. Imagine comigo, uma multidão em pé. Homens, mulheres, crianças, idosos, todos eles clamando ao Senhor. Como que estava o som naquela hora? Estava todo mundo falando. Todo mundo clamando, todo mundo gritando. E aqui no versículo 14, diz então que o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel. E Jaaziel diz: dai ouvidos toda Judá, vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que diz a voz do Senhor. Eu acredito que nesse momento, todos ficaram em silêncio, para ouvir o que Jaaziel iria dizer. Eu acredito que o rei Josafá, da onde ele estava, não sei se ele estava longe de Jaaziel, se ele estava perto, eu não sei. Mas eu acredito que o rei Josafá, como um tiro, foi ao encontro de Jaaziel, para ouvir o que ele dizia, porque ele sabia que era o Senhor que estava falando. E Jaaziel diz, no versículo 15, tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temas, nem vos assuste por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é do Senhor. A peleja não é vossa, e não do Senhor. E para Josafá,
Isso bastou. Josafá não precisava de mais nada. Ele não precisava que um raio viesse e naquele momento e matasse aquele exército que vinha contra eles. Ele não precisava que viesse um tornado, viesse vento, viesse chuva. Não. Ele não sabia como, mas ele sabia que o Senhor iria pelejar contra eles. Ele ouviu a voz do Senhor e acalmou o seu coração. Hoje em dia, ainda existe, mas por causa dos aproveitadores, não se vê mais. Eis que eu te digo, o Senhor manda te dizer. Existe isso ainda, mas muitos de nós não acreditamos. É ou não é? Porque existe tantos charlatões, existe tanta gente querendo tirar proveito do Senhor, ganhar riquezas com o nome de Jesus. Mas hoje, nós podemos ouvir a voz dele. Que jeito? No culto, lendo a sua palavra, ouvindo um louvor. Quando você vai conversar com o teu pastor, ou com uma pessoa que você sabe que é temente a Deus, você sabe quando o Espírito do Senhor fala ao teu coração. É ou não é, igreja? Esteja com os teus ouvidos atentos. Preste atenção no que o Espírito diz a você. Quando você está passando por luta, por dor, por dificuldade. Eu já cansei de falar aqui, de falar na célula, que Deus fala comigo demais através dos louvores. Deus fala comigo demais. Eu acho que eu até já contei isso uma vez. Eu e o pastor Júnior estávamos passando por momentos de muita dor. Muita dor. E eu acordei de manhã e eu estava tirando roupa da máquina e pondo no varal. E na minha mente ficava, tem tudo a ver com ele. Tem tudo a ver com ele. Eu fiquei a manhã toda. Tem tudo a ver com ele. E eu falei, Senhor, o que é isso? O que tem tudo a ver com ele? Ele quem? Tudo o quê? E aí a minha mente genial, vou pesquisar no Google, no YouTube. E eu digitei, tem tudo a ver com ele no YouTube. A música tinha acabado de ser lançada na noite anterior. Tem tudo a ver com ele. Chegue na sua casa e ouça esse louvor. Eu dobrei os meus joelhos, eu orei, eu falei, Senhor, tem tudo a ver com o Senhor. Não é nada sobre mim nem sobre ele. É tudo sobre o Senhor. Ouça o que o Senhor tem falado ao teu coração, igreja. Diante das lutas e das dificuldades, pare, olhe para o alto, abra o teu coração com sinceridade, com intimidade, reconheça quem você é e ouça Deus falar. Escuta o que Ele tem a dizer. A gente vive tão atarefado nas nossas lutas, na correria. Eu preciso pagar um boleto, eu preciso receber um dinheiro, eu preciso fazer não sei o quê, eu preciso fazer não sei aonde, criança está doente, o marido ficou doente, eu preciso disso, eu preciso de outro dinheiro para pagar outra conta, e eu preciso de outro dinheiro para ir no mercado, e o dinheiro acabou, e eu preciso comprar um remédio, eu preciso de dinheiro de novo. A gente vive numa correria tão grande, que a gente não ouve mais o Senhor. A gente vive num automático. A gente esquece de parar e de respirar. E deixar Deus agir e ouvir o Senhor. Eu falo para o Júnior, ele e a Manu entram no carro, a primeira coisa que eles fazem é ligar o rádio. Pum. Eu entro no carro, a primeira coisa que eu faço é desligar o rádio. Porque eu quero ir sozinha, eu e Deus. Eu quero ir sozinha, escutando a voz do Espírito. Eu quero ir sozinha, vendo Deus nas pequenas coisas. Ouça o que o Senhor tem para te dizer. E não ignore a voz do Espírito Santo. Se Josafá tivesse ignorado o que Jazael falou, eles não iriam ter vencido a guerra. Eles iriam ter montado o exército da maneira que eles achavam certo, do jeito que eles achavam correto, e eles iam ser todos mortos. Ouça o que o Senhor
tem a dizer. Abra sua Bíblia em João 10, 27. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. O pastor Júnior esses dias fez um culto falando sobre ovelhas. Alguns anos atrás eu também fiz uma abertura falando sobre as ovelhas. As ovelhas são criaturas sem inteligência nenhuma. Elas precisam ouvir a voz do pastor. Elas são guiadas pela voz do pastor. E nós e as ovelhas somos iguaizinhas. Nós somos criaturas burras, não sabemos para onde ir, não reconhecemos os perigos que a vida nos traz. E nós precisamos ser guiados pela voz do nosso pastor. Deixe o Senhor falar com você, igreja. Não tente lutar sozinho. Não tente guerrear sozinho. Outra coisa que Josafá fez, ele fez a parte dele. No versículo 17. Neste encontro não tereis que pelejar. Tomai posição. Fique parado e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saia aos encontros, porque o Senhor é convosco. No versículo 18 diz: Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Sabe o que eu entendi com esse versículo? Que nós precisamos sim de oração. E mesmo quando o Senhor diz que vai pelejar por nós, nós também temos que ter uma ação. Oração, se você dividir a palavra no meio, ela fica orar e ação. Ore, mas tenha uma ação. Ore, ouça o Senhor, mas faça alguma coisa. Hora nenhuma o Senhor falou, pode deixar que eu vou exterminar aquele exército. Mas Ele falou, levante-se, tome o seu posto, fique de pé, tome o seu lugar. Mesmo que você não vá guerrear, tome postura de quem vai. Pegue as suas armas e vai para a guerra. A gente não tem igreja que, ó Senhor, essa luta está tão difícil. Luta ela por mim. E senta no sofá e vai assistir TV. Quantas vezes você já viu alguém, ai, preciso tanto arrumar um emprego, as coisas são tão difíceis para mim. E você já mandou currículo aonde? Ah, não mandei não, estou esperando alguém me chamar. Não é? Ai, me inscrevi para o concurso, vai ser dia 14 de setembro. Você está estudando? Ah, não. Estudar para quê, né? Vai ser fácil. Nós também precisamos ir para a luta. Ir ao encontro do exército inimigo. Nós também temos que fazer a nossa parte. Se o povo tivesse ouvido o que Jaziel falou, cada um tivesse ido para a sua casa, ninguém veria o milagre que o Senhor fez naquele dia. Ninguém iria presenciar a manifestação de Deus no meio daquele exército gigante. Ou ia? Como você quer ver os milagres na tua vida se você não toma posição? Como você quer viver bênçãos na sua vida se você só murmura falando que a luta está difícil? Como você vai vencer, vai conquistar se você fala, Deus se esqueceu de mim? Como? Você não vai. Só vê milagres quem está passando pela luta
indo diante do exército. Eu vi esses dias um vídeo de uma médica falando de um acontecimento que teve no hospital, que uma criança chegou quase morta e que a mãe estava do lado de fora orando e que os médicos já tinham desistido e aquela criança voltou a ter a vida e os batimentos foram voltando e tudo aquilo que os médicos tinham preparado para fazer, que era pôr a criança em coma, já foi abortado, não ia fazer mais. E a médica falando que ela lá dentro da sala com a criança, ela olhava pela parede de vidro, ela via a mãe de joelhos voltada para a parede, clamando ao Senhor. E aí aquela médica falou assim, uma vez me perguntaram quanto que o médico ganha. Hoje eu tenho a resposta. Um médico ganha a oportunidade de ver milagres. O que nós ganhamos confiando no Senhor, ouvindo a voz dEle? A oportunidade de fazer parte de um milagre. A médica, ela só viu. Nós podemos fazer parte do milagre. Nós podemos falar, isso aconteceu comigo, isso foi na minha vida. O Senhor falou comigo, eu vivi esse milagre, porque eu confiei no Senhor. Porque quando o exército veio diante de mim, eu olhei para Cristo e eu falei, eu não dou conta sozinha, eu preciso de Ti, Senhor. Eu ouvi a voz dEle, eu segui as instruções do meu mestre, e tudo aquilo que me cercava, o Senhor deu fim neles. É isso, igreja. Ser cristão é isso. Nós não estamos isentos de lutas. Todo mundo conhece esse versículo. Que no mundo nós passaremos por aflições. Todos nós sabemos que vai vir dias maus. Todos nós sofremos, temos dores, enfermidades, necessidades. Mas nós temos a quem recorrer. Nós temos um Deus que está lá no seu santo trono, com o seu ouvido inclinado, para ouvir a minha e a tua voz. Nós temos um Deus que a palavra diz que Ele vela, para que a sua palavra se cumpra na minha e na tua vida. Nós temos um Deus, igual eu li em Jeremias, que os pensamentos que Ele tem a nosso respeito, são pensamentos de paz, e não de mal. É esse o Deus que nós temos, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos ir ao encontro do exército inimigo. Às vezes a gente faz de conta que não existe problema, e a gente por um momento ignora, eu já fiz isso. Às vezes o problema vem e eu falo, calma, entre na fila, aguarde sua vez. É um por vez que eu resolvo, não é, gente? E eu, por um momento, eu faço de conta que eu não estou vendo aquele problema, mas ele está lá. E aí eu vou e eu clamo, eu falo, Deus me ajuda. Tem coisas que eu não consigo fazer sozinha. Eu preciso de Ti. Eu quero viver um milagre. Eu quero viver um milagre. Mas para viver milagres, igreja, nós temos que passar por lutas. Para viver milagres, o exército tem que estar vindo ao nosso encontro. Não é? Outra coisa que o rei Josafá fez, que nós já lemos no versículo 18. Ele se prostrou, e toda Judá e todos os moradores de Jerusalém também se prostraram e adoraram ao Senhor. Quando que ele fez isso? O rei Josafá. Antes de encontrar o exército. O rei Josafá, ele não adorou depois da vitória. Ele adorou antes. Porque ele sabia que ele iria vencer. Quando Jaziel declarou aquela palavra, que a peleja era do Senhor e não deles, Josafá tomou posse daquilo com tanta força, com tanta convicção, que ele não precisou esperar a vitória chegar para adorar ao Senhor. Nós precisamos fazer isso.
Adorá-lo, mesmo no dia mau. Adorá-lo mesmo quando a vitória está muito distante. Adorá-lo quando dentro de nós só há dor, desespero e desânimo. Adorá-lo quando a gente olha ao nosso redor e a gente vê tudo fora do lugar. É nessas horas que nós temos que adorá-lo. A adoração é o que nos leva para o caminho da vitória. É adorar ao Senhor, é rasgar o coração e é falar: Deus, eu sei que o Senhor pode. Abra comigo em Romanos 8:31. Romanos 8:31. Diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém. Adore ao Senhor. Declare isso. Quando eu me converti, uma pessoa, não me lembro quem foi, ela orava tão lindo. E um dia, na minha ignorância, eu falei para ela, eu falei: irmã, com quem que você aprendeu a orar bonito desse jeito? Porque tem horas que a gente vai orar e não tem palavra bonita. Aí ela falou assim: todas as palavras que eu oro, eu já as li aqui. Quando você conhece a Bíblia, você tem palavras para adorá-lo. Senhor, eu o adoro, porque se o Senhor está comigo, quem pode me vencer? Ninguém. Senhor, eu o adoro, porque eu conheço os pensamentos que o Senhor tem a meu respeito. Senhor, eu o adoro, porque o Senhor prometeu que estaria comigo até a consumação dos séculos. Declare a palavra, igreja. Adore declarando a palavra. Adore engrandecendo o nome do teu Salvador. Adore bendizendo aquele que está indo na peleja no teu lugar. Adore-o. Adore-o. É a adoração que nos mantém de pé. É a adoração que abre os nossos olhos e nos faz enxergar o espiritual. É a adoração. É a adoração que nós temos um momento mais íntimo e profundo com o Senhor. É a adoração. E quando eu falo de adoração, não é você pôr um louvor e ficar cantando, não. Você pode pôr, nada te impede. A adoração é se rasgar. A adoração é você se humilhar e falar: Deus, eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu sou como um sepulcro caiado, dentro de mim só existe podridão, mas eu preciso do Senhor. A adoração é reconhecer a nossa pequenez e a grandeza dEle. A adoração é todo momento você falar: Deus, eu preciso de Ti. Eu sou como uma terra seca, eu preciso de Ti. Eu preciso da Tua presença, eu preciso ouvir Tua voz, eu preciso da Tua instrução, eu preciso das Tuas mãos segurando as minhas. Eu preciso de Ti, Senhor. Mais do que o ar que eu respiro, eu preciso de Ti. Isso é adorar ao Senhor. Adore ao Senhor, mesmo que a vitória esteja longe. Salmos 44:3. Salmos 44:3. Não foi com espadas que os nossos antepassados conquistaram aquela terra. Não foi com o seu próprio poder que eles venceram. Eles venceram com o poder da tua força e com a luz da tua presença. Assim, mostraste o teu amor por eles. Nós não vencemos por nós mesmos.
Nós não conquistamos por nós mesmos. Nós conquistamos quando nós reconhecemos em adoração que precisamos dele. Ele demonstra o amor dele por nós. Ele demonstra o amor dele por nós quando nós o adoramos. No versículo 20, versículo 19. Dispuseram-se os levitas dos filhos do Coatita e os coreitas para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, em voz alta sobremaneira. Pela manhã cedo, levantaram-se, saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem, eles pôs-se Josafá em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no vosso Deus e estarais seguros. Crede nos seus profetas e prosperarei. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados, marchando à frente do exército, louvaram a Deus dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Versículo 22. Tendo eles começado a cantar e a dar louvor, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores de Seir, para destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores, ajuntaram uns aos outros a destruir-se. Vocês entenderam o que aconteceu aqui? Os levitas foram à frente, louvando ao Senhor. Quando eles começaram a louvar, os moabitas se confundiram e um começou a matar o outro. E todos morreram, enquanto eles louvavam ao Senhor. Não sobrou um sequer com vida. O exército de Josafá não tirou nenhuma espada da sua cintura, não atirou uma flecha, não se sujaram com sangue, eles não fizeram nada, somente adoraram e louvaram ao Senhor. E aí nós continuamos lendo, diz que haviam tantos despojos, tantas riquezas, que eles demoraram 3 dias para carregar tudo. 3 dias, igreja, carregando ouro, carregando tudo que há de precioso. 3 dias. Eles não lutaram, não mataram ninguém e ficaram ricos, porque eles ouviram e obedeceram ao Senhor. No versículo 27, então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém e Josafá à frente deles, e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor alegrara com a vitória sobre os seus inimigos. Eu não sei se vocês conseguem viajar no tempo e pensar nessa cena. O povo era pequeno, estavam com medo, clamaram ao Senhor, ouviram a voz de Deus, receberam instruções, obedeceram, ficaram ricos e alegres. E no versículo 30, diz: assim o reino de Josafá teve paz, porque o Senhor lhe deu repouso por todos os lados. O grupo de louvor pode subir. Não existe luta, igreja. Não existe problema que o Senhor não possa nos dar a vitória. Não existe nada impossível para Ele. Não existe. Quando a gente olha para a situação e a gente vê, eu não vou conseguir sair, não tem jeito, acabou aqui. O Senhor vem, nos traz alegria, nos enriquece, nos prospera.
sem que nós não precisamos fazer nada, apenas adorá-lo. Adore ao Senhor, igreja. Se a sua vida está difícil, se tem um exército te cercando, se existe dor, luta, sofrimento na tua casa, no teu coração, adore ao Senhor. E se não existe, e se está tudo bem, tudo lindo, adore ao Senhor. Busque Ele. Ele está esperando ouvir a nossa voz. Fique de pé. O Senhor, nesta hora, deseja que você seja sincero com Ele, que você abra o teu coração, que você reconheça a tua pequenez e a grandeza dEle. Abra o teu coração e diga a Ele: Pai, eu preciso de Ti. Venha ao meu encontro, venha pelejar por mim nessa guerra, Pai. Ele está aqui, igreja, e Ele quer ouvir a tua voz. Amém? Em Efésios 6, no versículo 13, diz assim: por isso peguem agora a armadura que Deus lhe dá. Assim, quando chegar o dia de vocês enfrentarem o mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo. E depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes, sem recuar. Continue adorando. Continue buscando ao Senhor. Continue lutando até o fim. Amém?